Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal, eu sou o Vitor. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema bem atual, a gente está agora em março de 2021 e eu quero falar sobre a culpabilidade do povo no Brasil em torno da questão da Covid-19. Primeiro que eu refuto essa ideia, não concordo, não acho legal. Jogar a culpa da pandemia e do caos que está o Brasil no próprio povo, porque o povo não sabe se comportar, o povo não fica em casa. Eu não vejo bem por aí. Eu acho que a imprensa tem um papel muito grande nisso que está acontecendo, tá? O mundo, pessoal, é muito complexo. E numa sociedade capitalista, a gente não tem tempo para refletir sobre nada, porque você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que fazer comida, você tem que ir no mercado, você tem que pagar conta, você tem que comprar alguma coisa, você tem que fazer outra, enfim, não sobra tempo. Então, dentro desse contexto, as pessoas tendem a ficar muito refém da informação que elas recebem. E aí, se você tem uma imprensa que é maldosa, comprada, que não tem dó do povo, que mente, manipula, etc. Esse povo vai ser um povo absolutamente desgraçado porque vai ter uma realidade distorcida a qual ele não tem defesa. Não porque é um povo burro, não porque é um povo ignorante, mas porque é vítima de uma maldade. Na sociedade capitalista é muito difícil você conseguir ser reflexivo sobre qualquer coisa, porque é tudo muito rápido, tudo muito dinâmico e a gente não tem tempo. E o que aconteceu aqui no Brasil, 2013 para ser mais preciso? Começou-se a criar na imprensa escândalos de corrupção. Esses escândalos resultaram na eleição do cara que ocupa atualmente a cadeira presidencial aqui no Brasil. Não foi à toa. Né? Por quê? Porque começou a se criar artificialmente crimes de corrupção, dizendo que estava tudo errado, que o Brasil estava desgraçado, que estava sendo roubado e não sei o que, Petrobras. Então, assim, coisas que são muito complexas, que a gente não entende muito bem. Então a gente simplesmente assimila, criou-se uma raiva da política, o brasileiro pegou raiva de político, raiva da política. E quem era o cara justamente antagônico a toda a política? O nosso presidente atual. Então, quem colocou esse cara aí foi a imprensa, que primeiro criou um clima no Brasil de que estava tudo errado, de que estava tudo ruim, quando não estava, criminalizou a política e aí abriu espaço para quem? Para o fascismo enquanto tal, que é o cara que está aí na posição atual. Bom, a culpa dele está aí, se você ligar em qualquer jornal, é do quê? O povo que não sabe votar. Então, mais uma vez, vamos colocar a culpa no povo. É sempre assim. Eu já falei aqui em alguns vídeos anteriores sobre o brasileiro corrupto, sobre a questão do racismo no Brasil, que toca muito nessa identidade vira-lata que o brasileiro tem de si mesmo. Né? O brasileiro se vê assim em grande medida. Então é muito fácil, quando acontece alguma coisa errada, você põe a culpa em quem? No povo. Claro, porque é um povo burro, preguiçoso, não é isso? Então tudo que acontece aqui é culpa do povo. O cara que foi eleito, o número alto de contágio, de mortes de Covid, tudo isso é culpa do povo. E, na minha visão, não é verdade. O povo é vítima, vítima de uma situação completamente manipulada pelos órgãos de imprensa e os governos. Se a gente pensar aqui, tem uma frase que é muito legal do Bertolt Brecht, talvez acho que é a frase mais famosa dele, onde ele diz o seguinte: primeiro vem o estômago, depois a moral. É muito fácil para o pessoal que está lá no jornal, lá na Globo News comentando, falar que o povo não respeita, o pessoal não tem solidariedade, não sei o que, agora é o seguinte, o pessoal está passando fome. E eu não estou dizendo com isso que eu sou a favor de que as pessoas saiam às ruas e se exponham. Não, não se trata disso. Acontece que é muito difícil criticar as pessoas que saem às ruas
sem você entender que a gente precisa comer, porque nós somos seres humanos, a gente vive disso, você precisa do alimento na mesa. Então, para isso você precisa produzir, porque você precisa do capital, você precisa comprar. É uma situação complicada, porque diferente de outros países, no Brasil, a gente está entregue à própria sorte. O brasileiro não está tendo assistência nenhuma, vamos ser sinceros. O que, que aconteceu na Europa, por exemplo? Os governos fizeram o quê? Decretaram lockdown, entraram com ajuda financeira para as empresas de pequeno e médio porte. Para quê? Para que o pessoal parasse a produção, parasse o trabalho. O governo, em alguns países, pagaria metade do salário, como pagou. Em alguns casos, o governo pagava o salário integral da folha de pagamento das pequenas empresas. Entendeu? Ou seja, você tem um Estado que vai te dar uma assistência, que vai falar, não, a gente está junto nisso, você não precisa sair de casa. E aí, mas lá o pessoal respeita o lockdown. Respeita porque foi criada uma estrutura para isso, diferente da nossa situação, onde existe esse pedido de, não, fique em casa. Mas e aí? Né? Fique em casa e aí a empresa não tem assistência nenhuma do governo, demite o pessoal, a galera começa a ficar sem receber. E aí, como é que faz? Né? Então é muito fácil colocar a culpa no povo quando, quando a gente, na verdade, foi abandonado, completamente abandonado. Não porque no Brasil, é um país pobre, não tem dinheiro. Não, nada disso. Quem é banqueiro sabe que dinheiro aqui é o que não falta. Paulo Guedes, assim que começou a pandemia, anunciou uma ajuda. Paulo Guedes, para quem não sabe, é o ministro da Economia aqui do Brasil. Ele anunciou uma ajuda de 1 trilhão. Um, alguém aqui sabe, sinceramente, quanto é 1 trilhão? Vocês têm ideia do que dá para se fazer com 1 trilhão? Paulo Guedes anunciou logo no início da pandemia um socorro de 1 trilhão. Ao povo? Não, não ao povo. Aos bancos. Como se a família Moreira Salles precisasse de uma ajuda. Como se Setúbal precisasse de uma ajuda do governo. Não, né? O banqueiro não precisa. Agora, o povo, não, pro povo não. Pro povo não queriam nem dar esse auxílio emergencial aí, que chegou nesses R$ 600 por uma briga do PT lá, porque o pessoal queria dar 200. Né? E aí o PT queria 1.200, chegou num acordo, fechou em R$ 600. R$ 600 para se sobreviver não é nada. Mas enfim, um outro ponto que é interessante a gente colocar, né, dentro desse descaso é o que? É que esse descaso não é uma coisa acidental, ocasional. Pelo contrário, esse descaso que existe com o povo, na minha opinião, é uma coisa proposital, porque faz parte desse plano de governo. Vamos lembrar que esse presidente que foi eleito, ele já tinha dito em outras ocasiões que o erro da ditadura foi que tinha que ter matado mais, 30 mil pelo menos. E ele está conseguindo, né? Com essas ações do governo durante a pandemia, já matou mais de 200. Então, esse é o target do governo. É transformar o Brasil, porque é um país que tem um mercado para 20 milhões de pessoas, quando tem uma população de 250, né? Então, assim, essa é a conta. Eu tenho uma população de 250 milhões de pessoas, mas eu quero um mercado para 20 milhões só. Então, o resto, se morrer, é até melhor, porque me dá muito gasto, né? Tudo pobre. Então, que morra mesmo. Isso é um plano de governo. Então, por isso é um governo que não compra vacina, faz questão de não comprar a vacina, mas não é porque não tem dinheiro. Quem não lembra dos testes que o Brasil não tinha, demorou a comprar e quando comprou, não montou qualquer plano de testagem da população, deixou todo mundo aí largado ao relento. Os testes venceram, depois de comprados, venceram sem ser utilizados. Isso é um plano de quê? De alguém que quer matar o próprio povo, quer que o povo morra mesmo. Então, por isso, ele chama o pessoal às ruas, manda o pessoal ir trabalhar, manda o pessoal se expor, não dá assistência nenhuma, joga um contra o outro. Então aí é o pessoal que fica em casa contra o pessoal que tem que sair. Isso é um plano de governo. Para quê? Enquanto isso, mais e mais pessoas vão morrendo todos os dias. É um plano de extermínio. Assim como existia na Alemanha nazista,
aqueles trens que conduziam as pessoas para as câmaras de gás, aqui no Brasil hoje você tem os ônibus lotados todas as manhãs nos terminais, as estações de metrô, os vagões abarrotados de gente. Dali, dessas aglomerações diárias, todos os dias, é garantido que algumas daquelas pessoas vão morrer. Isso é fatal. Não tem segredo quanto a isso. Não vamos fingir que a situação é outra. Não, a situação é essa. É um plano de extermínio do próprio governo contra quem? O inimigo. Quem é esse inimigo? O estrangeiro? Negativo. O inimigo aqui é o próprio povo, que vai morrer e está morrendo. São mais de 200 mil pessoas. A tendência é que seja bem maior do que o ano passado. Em São Paulo, por exemplo, é, é feita muita propaganda em torno do estado de São Paulo no combate à Covid, mas é mera propaganda, não faz parte da realidade. Então, por exemplo, no ano passado, o governador montou hospitais de campanha aqui no estado, na cidade de São Paulo, haviam alguns. Depois de 2 meses, desmontou os hospitais de campanha. Criou um clima artificial de que estava tudo sob controle. Liberou os estabelecimentos, liberou a vida de volta à normalidade, porque era um ano eleitoral. Havia eleição, não queria que adiasse, etc e tal. E agora? Né? Não tem mais hospitais de campanha, não tem leito de UTI, os hospitais públicos e privados lotados, fila para UTI no estado todo. Essa é a nossa situação. Ah, mas agora chegou a vacina. Também não é verdade, porque a gente, com mais de 40 dias desde a primeira aplicação da primeira dose, nós não temos no Brasil sequer 4% da população vacinada, depois de mais de 40 dias. Ou seja, não tem. Né? O governo federal não compra vacina, o governo do estado também não tem. E aí, o Dória, que o pessoal fala que é o cara a favor da ciência, não é verdade. O João Dória, ele tirou a verba dos institutos de pesquisa e ciência daqui do estado de São Paulo. Por exemplo, o Instituto Butantan perdeu uma grande parte da verba que tinha, empobreceu. Os caras conseguiram aí ajudar na, na, na elaboração dessa vacina, a Coronavac, junto com os pesquisadores da China, mas porque muito trabalho, muito esforço, não porque houve investimento. O dinheiro que era, boa parte do dinheiro das pesquisas aqui em São Paulo, saiu das pesquisas e foi para a parte de publicidade do governo, né, do orçamento. Então, esse é o João Dória. É um cara que nunca foi fã da ciência, sempre foi fã do capital. E a gente conseguiu essa vacina aqui não graças a ele. Essa vacina, a Coronavac, foi conseguida apesar dele, que atrapalhou muito as pesquisas. Se tivesse havido investimento, a vacina poderia ter saído antes, talvez, e hoje a quantidade de doses poderia ser maior. Então, é isso, não dá para ficar culpando o povo. Ah, mas o pessoal faz festa. Ah, mas faz aglomeração, faz churrasco, faz. Meu, é muito difícil para a gente explicar para uma pessoa que ela não pode sair de casa, que ela não pode fazer uma festa em casa, reunir com os amigos e tal. E eu não estou falando que isso daqui é certo, não. Mas é difícil você falar para uma pessoa que sai na rua e vê todo mundo andando na rua, todo mundo indo trabalhar, que pega o ônibus lotado, que volta para casa num metrô super apertado. Aí você vai falar para ela que não, mas a pandemia está aí, é um risco e tal. Não, não faz sentido. Cognitivamente, é difícil você assimilar aquilo que você está ouvindo, de que você não pode, de que você tem que ficar em casa, com aquilo que você está vendo na sua realidade, com aquilo que você vive, porque você está tendo que se expor todos os dias. E o vírus não tem um horário, tipo, não, depois das 8 da noite, depois das 10 horas eu começo a contaminar. Não. O vírus ele fica o dia todo. Não é só no final de semana, não é só durante as festas. Então, o pessoal que critica, a galera que faz aglomeração, que não está certo, mas tem que entender que é muito difícil você explicar alguma coisa para uma pessoa que está vendo outra. Né? E aqui
a gente vai cair sempre nesse lugar comum de que, olha, quando tudo deu errado aqui, então eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com o presidente que foi eleito, eu não tenho nada a ver com o desgoverno que existe, com a falta de planejamento, a falta de teste, falta de vacinação. Não, não tem nada a ver com isso. Os números da Covid são altos por culpa de quem? Do povo que não respeita a quarentena. Então essa é uma reflexão que eu gostaria de colocar para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. A gente se vê no próximo vídeo, se espero sobrevivermos até lá. Um grande abraço.